Saúde e Ministério da Educação, que visa aí a prevenção e a promoção da saúde, né? Visa aí fortalecer esse vínculo entre saúde e escola. E o decreto que instituiu ele foi o 6.286 do ano de 2007. Quais que são os objetivos desse programa? Promover saúde, estimular a cultura da paz, articular as ações de saúde junto com as ações de educação, proporcionar uma formação integral desses estudantes, então não limitar eles aos conhecimentos ali de disciplinas, como, por exemplo, geografia, história, mas tentar trazer ele para esse mundo que é amplo, né, que envolve diversos contextos. Cidadania e direitos humanos, o enfrentamento das vulnerabilidades, então nós sabemos que existem vulnerabilidades sociais, econômicas, psicológicas. A questão da comunicação entre escola e UBS, né? Então, fortalecer esse vínculo e também estimular que esses estudantes, eles participem mais das políticas públicas, né? Que é o que a gente chama de controle social, que é uma das diretrizes desse programa. Então, já falando das diretrizes, envolve a descentralização, ou seja, aqui a gente não quer concentrar as ações, nem de educação nem de saúde, a gente quer ampliar o acesso, né, dessa população, em que eles podem procurar aí diversos serviços para ter esses serviços, tá? Articular ensino e saúde, a questão da territorialidade, isso aqui é muito importante para o programa, porque existe o que a gente chama de grupos de trabalho intersetoriais. Então, o que acontece? Esses grupos vão participar tanto professores, pedagogos da educação básica, tá? Quanto os profissionais de saúde. E aí, juntos, eles vão definir quais que são as escolas prioritárias para esse programa, porque também não são todas. A escolha dos programas, ele é feito de acordo com a vulnerabilidade daquela escola, tá? E isso depende também muito do território. Então, a partir do território é que a gente vai poder investigar essa questão das vulnerabilidades e determinar quais que são as instituições que poderão participar do programa. Uma diretriz também seria a integralidade, né? O cuidado ao longo do tempo. Então, quando você para pensar em quais setores o PSE está, ele vem desde a creche, tá? Então, creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e também o EJA, tá? Então, ele favorece um cuidado integral e ao longo do tempo. Então, desde criança ali, né, pequenininho até a idade jovem. A intersetorialidade e a interdisciplinaridade, ou seja, propicia daí a formação integral do aluno, que é um dos objetivos, e também a questão do controle social, que eu falei para vocês, que seria propiciar, né, favorecer com que esses estudantes tenham uma autonomia, um conhecimento melhor das políticas públicas para que eles participem mais, se insiram mais, busquem cada vez mais seus direitos, e o monitoramento e avaliação permanentes. Então, hoje a gente vai conversar sobre as ações, né, que estão previstas no programa Saúde na Escola. Então, são diversas ações. Entre elas, a maioria delas vocês já devem ter visto ou até participado, né? A gente, quando estava na escola, acredito que a maioria de vocês já fez pelo menos aquele da saúde bucal, que é aplicação de flúor e tudo mais. Mas não é somente a questão da saúde bucal, né? Nós temos várias outras coisas que precisam ser trabalhadas dentro do PSE. Então, a gente começa aqui com a avaliação nutricional, que seria verificar o IMC, né, desses estudantes. Então, promove-se ações de saúde dentro da escola, então a equipe vai, leva as balanças, leva o estadiômetro, né, para verificar peso e altura, e a partir disso já fornece ali algumas orientações de saúde.
A questão da promoção da alimentação saudável. Então, aqui nós temos imagens, né? Estimular ali a criança a conhecer o benefício das frutas, das verduras, quais que seriam as consequências do consumo excessivo do alimento industrializado, né? E levando em conta sempre, gente, quando vocês forem participar dessas atividades, a gente precisa manejar a nossa linguagem. Então, para a criança, a gente precisa utilizar a linguagem que a criança entenda, levar de uma forma mais lúdica, né? Que a gente observa nessa primeira imagem, fizeram provavelmente uma dinâmica que a criança precisaria pegar ali os alimentos saudáveis, né? Aqui já um cartaz para eles colarem o que eles acham saudável. Aqui mais uma atividade de recorte de figuras, né? Então, sempre coisas lúdicas. Na verdade, a depender do seu público, você adapta as suas dinâmicas. Atividade física, né? Aqui a gente, além da educação física, que já é prevista, né, na grade curricular das escolas do ensino público, a gente também leva outras ações adicionais que envolvam aí as práticas corporais, né? Dança, exercícios funcionais, aeróbicos, capoeira. A avaliação oftalmológica deve ser promovida também. Então, é feito através da tabela de Snellen, que vocês devem conhecer, né? Existe, ele está lá fixado nas unidades básicas de saúde, então é feito todo aquele procedimento de tampar um olho, perguntar para a criança o que ele está enxergando. Então, isso está preconizado também. E a partir disso, quando é encontrado, né, alguma alteração, na verdade, todos esses eixos, né, aqui a gente é como se a gente estivesse fazendo uma triagem. Então, quando a gente observa que é uma criança ali, a gente verificou o IMC, viu que está com uma obesidade já, ou então verificou que essa avaliação oftalmológica verificou que a criança não está conseguindo enxergar de maneira nítida ou está tendo muita dificuldade, aí já vem o nosso papel de marcar uma consulta para essa criança, né? No caso, às vezes um médico vai para essas ações ou não. Geralmente ali é um enfermeiro com um técnico, tá? Com os técnicos de enfermagem. Então, nesse caso, o enfermeiro ele vai referenciar, né? Vai marcar uma consulta médica para esse estudante. Mas nada impede que o médico participe. Inclusive, essas ações também são muito importantes para a prática médica, para você conhecer ali também a questão do seu território, a questão das crianças, né? Verificar vulnerabilidades, porque a partir disso você tem um panorama melhor para atender esse público. A saúde bucal, né, que a gente comentou, então, geralmente é levado a questão das próteses, né, para as crianças aprenderem a forma correta de escovar os dentes, o uso do fio dental, questão do enxaguante bucal, né? Aqui essa imagenzinha lembra muito, né? Quando a gente fazia a questão do flúor. Deixa eu só aceitar aqui. Avaliação auditiva, eu acredito que esse aqui, pelo menos eu nunca vi, né? Não sei se vocês já viram. Dentro das ações que vocês participaram, vocês já viram essa parte da avaliação auditiva? Não na minha época. Mas também está preconizado, tá? Então, ensinar para as crianças sobre a audição, como que limpa o ouvido adequadamente. Além disso, né, vem a parte do exame físico com otoscópio. Então, isso também entra dentro do PSE. Professora,
Pode falar. Que eu lembre isso fazia, tipo assim, era o Detran, eu acho, que ele fazia tipo umas ações na escola, aí fazia esses testes de audição, de visão. Eu lembro só disso. Certo. É porque, na verdade, a gente vai ver daqui a pouco que dentro do PSE também tem a prevenção dos acidentes. Então, eles podem juntar numa única ação vários procedimentos, né? Então, possivelmente foi isso que aconteceu. Aliou ali a palestra sobre prevenção de acidentes, né? E já fez a avaliação auditiva, mas é menos comum da gente observar. Avaliação psicossocial, né? Então, quando a gente vai promover ali uma educação em saúde, por exemplo, a gente já consegue observar, através de linguagem não verbal, principalmente, ou até mesmo verbal, né? Quando a pessoa ela se sente confortável ali para falar, situações que podem representar risco, né? Principalmente psicológico. Então, às vezes, quando você está comentando sobre violência, que a gente vai ver que é uma das ações preconizadas, a criança ela fica mais retraída, ou começa ali a esbanjar uma carinha de choro, né? Uma vez, na época da faculdade, eu participei de uma ação, na verdade, a gente chamava de AIS, né? Ação Integrada em Saúde, então todo semestre a gente tinha que fazer alguma intervenção em algum setor, seja da saúde, da educação, ou em conjunto. E aí a gente foi numa escola e o tema era suicídio, né? Prevenção contra o suicídio. E aí a gente observou durante a nossa fala que ela estava ficando assim, sabe, meio tipo mudando já a questão da expressão corporal, estava ficando meio triste, meio retraída, a gente foi começando a dar exemplos, e aí no final ela se sentiu confortável e veio conversar com a gente. Na época, no momento, né, a gente estava com uma psicóloga, que era a nossa orientadora, fez uma escuta, tudo. Então é muito importante a gente estar atento à linguagem verbal, mas principalmente não verbal, das pessoas que a gente tá entrando em contato. Tá? A questão da vulnerabilidade social aqui entra quando a gente vai promover essas ações, é preciso um planejamento prévio. Então, muitas vezes, a escola ela já vai te direcionar, olha, nessas turmas tal, existem muitas crianças em situação de vulnerabilidade, então, a partir disso, você já pode também fornecer orientações mais específicas para esse público, certo? Atualização da carteira vacinal, né, que a gente, eu acredito que é o que mais a gente vê também, junto com da saúde bucal. Então, as crianças que estão com a carteira atrasada, quando tem ali ações do PSE, elas conseguem atualizar. Lembrando, toda vez que tem esse tipo de ação na escola, a escola precisa encaminhar um documento, né, um informativo para os pais que vai ter essa ação, e os pais eles precisam autorizar esse procedimento, certo? O pai não autorizou, o que a gente faz? É enviado outro documento para ele com um termo de responsabilidade, tá? Porque o certo, né, é a criança estar vacinada. E se a criança não se vacinar, porventura, ser infectada com algum tipo de doença, Deus o livre, via óbito, a gente vai estar respaldado porque o pai assinou ali um termo de responsabilidade. Então, toda vez que for ter ações nas escolas, os pais, eles precisam encaminhar eles precisam assinar esse documento, tá bom? Prevenção do uso de álcool e outras drogas, né? A gente verifica muito também. Aqui inclui todo tipo de droga, tá, gente? Álcool, tabaco e as drogas ilícitas, né? Maconha, cocaína, tudo. E aí, aqui a gente tem um exemplo que foi feito de maneira lúdica, né? Então, tá mostrando aqui os impactos da nicotina no pulmão. Esse aqui também é uma das formas mais conhecidas de expressar as consequências da nicotina, mas poderia ser feito de qualquer outra forma, né? Por exemplo, palestra,
e aqui um cartaz alusivo. Na época, eu lembro que na minha escola tinha o PROERD, né, que era o programa relacionado à prevenção de álcool e outras drogas. Então, o PROERD também está ligado aqui ao PSE, tá? Prevenção de doenças, né? Tanto as doenças infecto-contagiosas, doenças negligenciadas, por exemplo, malária, dengue, né? A gente vê muitas ações das pessoas indo para as escolas, vestidas caracterizadas, né? Para esse tipo de ação, isso visando ali criar um momento lúdico com seu público. E agora tem também a questão da Covid. Depois da pandemia da Covid, a Covid entra também nesse eixo das doenças que precisam ser discutidas no PSE. Então, aqui esse exemplo da professora ensinando a questão da higiene das mãos, né? Na época se usava muito a ilustração de como que o detergente, ele inibia ali a questão dos micro-organismos, né? Então, há várias formas da gente trabalhar com os alunos, prevenção de doenças, a questão da Covid, a lavagem das mãos principalmente, uso do EPI se necessário, né? Quando tiver com algum sintoma gripal, questão da dengue, que é há muita incidência na nossa região, o cuidado com água parada, né? Uso de repelente. Então, isso tudo também está incluso no PSE. Além disso, saúde ambiental. Então, ensinar para as crianças, para os jovens, a questão da reciclagem, né? Aqui entra a questão da plantação de árvores. Então, tudo que for do eixo ambiental também deve ser trabalhado dentro do programa. Prevenção de violências e de acidente. Aqui a gente tem violência tanto física, quanto psicológica, quanto sexual. Em relação à prevenção de acidentes, né, que nem o Raul citou, acho que foi o Raul, podem e devem ser feitas ações entre os setores da sociedade, né? Então, entra aí o Demutran como auxílio, como apoio, para participar desse tipo de educação em saúde. É feito também no sentido psicológico, relacionado às campanhas dos meses alusivos, né? Setembro Amarelo, Maio Laranja. Então, sempre também incluir nas pautas do programa esses vieses, tá? Que muitas vezes são deixados de lado e que a gente sabe que, infelizmente, a incidência é muito grande. Então, incentivar esse tipo de atividade, de ações, é muito importante para a gente ter um impacto positivo aí na nossa saúde pública. Aqui, para violência sexual, é utilizado muito aquela atividade das bolinhas, né? Dos pontinhos, então, verde pode tocar, vermelho não pode tocar. E aí, muito usado para educação infantil. E aí, como eu disse, de acordo com o que vai aumentando ali a faixa etária do teu público, você vai adequando a sua linguagem, tá? A gente precisa desmistificar em relação a isso que falar sobre violência sexual vai incitar a violência sexual, da mesma forma suicídio, da mesma forma a questão do próprio sexo em si, né, de saúde sexual e reprodutiva. Não, a gente precisa conversar que é para prevenir as complicações, prevenir as consequências. E aí, levando lá para o nosso consultório, quando a gente se depara com um possível caso suspeito, ou uma pessoa que tem ali uma visão deturpada sobre isso, a gente já precisa trabalhar com ela nesse sentido da promoção da saúde e prevenção. Tá bom? Aqui a saúde sexual e reprodutiva, né? Falar sobre a questão da sexualidade. A sexualidade, ela não está ligada somente ao ato sexual, está relacionada com como a pessoa ela se percebe,
como que ela se sente em relação ao próprio corpo, em relação às relações que ela tem com as pessoas ao seu redor, né? E a questão da saúde reprodutiva envolver, aí sim vem a questão da gravidez na adolescência, como que evita não só a gravidez, né, mas também as ISTs. As ISTs entram aqui dentro desse eixo. Aí aqui esse... Professora, uma dúvida, porque essa é o programa da saúde na escola. E uma coisa que, além de tentar ensinar para essas crianças, a minha dúvida em relação a esse tópico é como lidar com os pais, porque muitas vezes o preconceito que as crianças trazem nessas ações vem de casa. Aí como lidar, como orientar também esses pais? Olha, nesse sentido, a gente precisaria destinar uma ação voltada para os pais também, né? Que seria mais no sentido de desmistificar esses preconceitos. No caso, quando é programado uma ação na escola, é feito todo um checklist, digamos assim, do que vai acontecer, né? E a partir disso, o pai ele pode entrar em contato com a escola e perguntar mais informações ali para a diretoria, para a coordenação, e aí aceitar ou não também que o aluno participe. Caso ele não aceite, a escola ela pode estar chamando esse pai e convocando ali também um profissional de saúde para esclarecer as dúvidas. E no caso aqui das ações coletivas, podem ser pensadas também ações que sejam direcionadas para os pais, que a gente realmente sabe que o tabu ele vem de casa, tá? Essa seria uma alternativa, tá bom? Entendi, professora, obrigada. De nada. É isso, gente. Para hoje, eu queria que ficasse na mente de vocês as ações, tá? A questão que é um programa que é feito em conjunto entre o Ministério da Educação e Ministério da Saúde. É um programa que ele acontece por ciclos. Então, a gente está no ciclo de 2025 para 2026, né? Saiu uma normativa e aí coloca como ações prioritárias, por exemplo, alimentação saudável e saúde mental, né? Então, vocês vão observar nesses 2 anos que as ações elas não vão ser voltadas, não vão ter como prioridade todas essas que eu falei para vocês, né? Mas somente aquelas elencadas, como a alimentação saudável e a questão da saúde mental. E aí, passados esses 2 anos, vão ser investigados os índices. Se a escola, aliás, se o município ele atingiu o índice que é preconizado, tá? Ou se ele não atingiu. E isso serve para quê? Para a questão do repasse das verbas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, 2024 foi repassado pelo Ministério da Saúde e da Educação 90 milhões de reais, tá? 94. E esse ano já mais de 100 milhões. Então, tem recurso, tá? Para desenvolver essas ações. E a gente precisa cada vez mais fomentar esse tipo de política, porque vai impactar e muito positivamente, né, na questão da promoção e da prevenção de saúde. E lembrar também que o PSE, ele é feito a escolha das escolas, né, tem que ter pelo menos uma creche ou uma pré-escola. Então, já entra essa faixa etária dos pequenininhos, tá? E essa escolha é feita a partir das vulnerabilidades em que aquela escola se encontra, tá bom? Digamos que, por exemplo, uma escola que está tendo muita incidência de parasitose por ser situada ali em um ambiente de terreno baldio, ou então uma escola que é próxima a uma boca de fumo, por exemplo, sabe? Então, essa escolha das escolas é feita a partir do grupo, né, que eu falei para vocês, do grupo de trabalho intersetorial, que envolve profissionais da saúde e da educação, e é feita a partir dessas vulnerabilidades a escolha das escolas prioritárias.
tá bom? A minha referência, que eu não deixei lá, mas é o decreto, tá? Que eu falei para vocês, 6.286. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade, se ficou claro. Sabiam que tinham todas essas coisas? Qual desses vocês não sabiam que tinha dentro do PSE? Eu também. A gente ficava com a boca com aquele negocinho do flúor. Eu lembro também de ação que tinha de vacina, da vacinação. Que eu lembro que tinha um comprimido que era mastigável que a gente comia nessas campanhas. Uhum. Eu lembro de participar, só que como a gente estava palestrando, eles foram levar remédio para verme na escola. Aí, tipo, tinha que levar a papelada, os pais assinavam, e tinha muitos pais que não permitiam que os seus filhos tomassem e fizessem a medicação. Uhum. E eu não conhecia, eu achei novo, achei muito diferente. Mas legal. É um programa que vem para fortalecer, né, a nossa atenção básica. Então é isso, gente. É uma lezinha pequenininha, mas muito importante para a gente. Amanhã, alguém mais tem alguma dúvida, alguma contribuição? Eu só acho legal que, tipo assim, a gente vê muito, principalmente estudando para a redação do Enem, que a gente tenta fortalecer esse apoio entre o Ministério da Educação, da Saúde com a escola. É muito legal ver, tipo assim, que já existe esse programa e que ele deveria ser fortalecido cada vez mais. Uhum, muita gente desconhece. E aí a gente precisa trabalhar muito também na questão dos pais, que eu acho que foi a aluna que falou, né? Então, trabalhar na modificação do pensamento desses pais. Esse pensamento que é antigo, né? Professora, e sobre o PBL? A professora tinha comentado na aula passada. É amanhã, né? Só para confirmar. Sim, senhorita. E o assunto vai ser esse dessa aula ou vai ser aquele que foi enviado sobre... Amanhã a gente está trabalhando cada dia um assunto, né? Do nosso cronograma. Amanhã já vai ser atividade física e alimentação saudável, que é dos materiais que eu enviei. Né? Uhum. Aí tem um que é bem grande, que é o de alimentação saudável, mas é só o capítulo 2, tá, gente? Que é sobre a escolha dos alimentos. Então tá bom, gente. Mais uma aulinha finalizada. Agradeço a participação de todos. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã.